No computador ainda não apareceu que tá gravando, eu não sei se tá gravando mesmo. Esperar um pouquinho. Hoje, pessoal, primeiro vou renovar o meu bom dia, mas a gente. Pois é, aqui também tá aparecendo que tá gravando já. Agora no meu computador apareceu que tá gravando. Tá, eu vou tirar do PC. Ver se ele continua gravando. Não sei. Tá ali o símbolo, né? Pode ser que dê tudo errado, mas enfim. Eu acho que dá certo porque outra vez eu caí da ligação e ele continuou gravando, né? Então talvez a gente tenha salvação. Hoje a gente vai finalizar, assim, não tem como não finalizar esse capítulo da integridade. Eu realmente acredito no nosso potencial, porque não tem tantas páginas para ver agora. Esse negócio do iPad é muito estranho, porque ele começa a focar na cara da gente, assim, meio monstruoso. Então eu tô estranhando ainda. Mas enfim. A gente parou na página 254 da versão em inglês, que termina e daí vai começar no. Termina um outro trecho e começa o sumário provisório que o Dworkin vai fazer. Então, basicamente aqui que a gente tá. Eu tava pensando antes de começar a reunião que eu acho que esse é um bom momento para a gente tentar fazer uma avaliação autodiagnóstica. Então, eu vou conversar com o João para ver se a gente consegue bolar isso dentro de um mês. Falo um mês porque a semana de provas do curso começa na outra semana e nessa eu sei que eu não vou conseguir fazer. Mas a gente se ajeita e faz, tá? Porque vai ser necessário, eu acho, só pra gente ver em que pé a gente tá. Mas aí eu converso com o João e repasso pra vocês. Então a gente para no sumário provisório e acho que a gente pode começar, né? Agora são 10h13. Vocês acham? Vou começar. Arbitrariamente. Vamos lá. O do Working lá nas páginas 254 e 255 que ele vai falar, vai fazer realmente um sumário provisório pra gente. Ele vai falar no que consiste essa ideia de direito como integridade e essa teoria da integridade que ele levanta. Então, ele vai repetir o que a gente já viu 1 milhão de vezes, né? Que os juízes que aceitam o ideal interpretativo do direito como integridade decidem casos difíceis, tentando encontrar de uma forma coerente de princípios sobre quais são os deveres e direitos das pessoas, a melhor interpretação construtiva da estrutura política e jurídica também, doutrina jurídica da comunidade deles. Então, na verdade, ele olha para esse material, que o Dor fala, material várias vezes depois. Esse material consiste, então, o objeto de a estrutura que o juiz vai olhar para poder, então, tornar ele melhor do que ele pode ser nas decisões que ele tiver em casos difíceis. Enfim, essas. Ele distingue, então, aquelas duas dimensões de qualquer teoria, que são as dimensões de aquela sobre adequação e a de justificação. A gente já viu isso, tipo, 1 milhão de vezes, então eu sei que não vale muito a pena a gente repetir direitinho, mas a gente acho que pode passar para a página não, mas o trecho que ele fala que, ainda no sumário provisório, que esse tipo de estrutura elimina interpretações de que. Peraí, deixa eu ver onde é que qual que eu anotei. Ah, sim, a questão sobre a adequação. Eu não sei, na verdade, se vocês querem passar muito por isso daqui, mas é só lembrar que a gente não tem dimensões estanques, elas se conectam, então, na verdade, não dá para dizer que nesse momento o juiz está só olhando para adequação e nesse momento a justificação, que são etapas que vai uma depois da outra. Então, acho que é interessante lembrar disso. Só que a dimensão de adequação, ela limita já o escopo do que o juiz pode decidir, porque de fato ele vai estar olhando, digamos assim, para os fatos e para a história daquela comunidade política. E história não uma questão só, e isso a gente vai ver depois a questão histórica, que é uma crítica que ele faz aos critical legal studies, aqueles que ele menciona que esse tipo de empreitada de decisão jurídica ela não é uma empreitada de simplesmente olhar para fatos brutos da história de uma comunidade sem fazer sentido
daqueles fatos brutos em vista da moralidade política de uma comunidade, para então tornar ela o melhor que ela pode ser. Então, enfim. A parte da justificação está na página 256, mas a gente vê que o Durkheim deixa claro, e é uma coisa que eu acho que a gente vai falar bastante hoje, é a questão das próprias convicções morais e políticas do juiz. E o Durkheim, eu acho que em nenhum momento vai rejeitar a ideia de que sim, eles vão estar muito presentes quando o juiz for decidir alguma coisa. Então ele vai mencionar muitas vezes que o juiz ele vai, de certa maneira, pelo menos pelo que eu entendi, tá, gente? Então, me parem, por favor, se vocês entenderam diferente. Mas a ideia é que o direito como integridade, por ser uma questão de abordagem, não de respostas, ele vai sempre apontar um caminho, né, por onde o juiz vai passar para decidir uma controvérsia jurídica. Então, na verdade, considerando também que não são fases estanques, o juiz ele vai estar sempre lidando com a dimensão da moralidade política, que é a dimensão de justificação ao todo. E, invariavelmente, essa dimensão... Deixa eu ver se eu aceitei. Ai, meu Deus. Não sei, eu cliquei em permitir, mas não deu. Enfim, acho que eu tô sonhando de novo. Mas o que que acontece? Aqui a gente tem um trecho onde o Durkheim fala bem claro que, na verdade, o juiz ele vai realmente levar em consideração as próprias convicções de moralidade política, até porque ele revela também a comunidade política na qual ele está. Então, isso é interessante, que não há um problema no juiz em usar o que ele entende ser o correto no caso em questão que ele está julgando. Ele vai estar, assim, limitado por algumas questões de adequação e também de moralidade política da comunidade. E o que é interessante é justamente que ele não vai decidir da maneira que ele bem entende, sim da maneira que ele entende ser melhor, considerando a moralidade política da comunidade. Ainda que ele leve em consideração padrões de moralidade política que ele entende ser melhor, então, de certa maneira, vai mexer com os padrões da moralidade política dele. E eu estou aqui falando, não tem nada de errado nisso. É verdade que os juízes vão, e os advogados, os juristas em geral, eles vão discordar de quais são os padrões de moralidade política, que geralmente vão estar abordados numa determinada questão. Talvez eles apontem, de fato, para questões, para lugares diferentes. E isso, óbvio, que leva margem para muita crítica, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos ver. Pode falar, João, me interrompe. Eu acho que é melhor a gente fazer isso com uma conversa, inclusive, se o resto do pessoal quiser conversar, é mais fácil. Isso até que eu queria perguntar antes. Então, acho que a gente vai fazendo isso de interromper e debatendo na ordem do livro do que Uhum. esperando, né? Um ponto que eu acho que é bem interessante nessa parte quando ele faz duas observações sobre as considerações de adequação e depois, nessa parte, quando ele está falando sobre as considerações de justificação, que é justamente acho que o ponto que o direito como integridade é mais uma questão de abordagem do que uma questão de resultado. Eu acho que esse ponto está claro, mas o que para mim só começou a ficar mais claro foi a relação entre o direito como integridade também e a atitude protestante de cada um. No sentido de que menos importa vamos dizer, o resultado que a gente chega, embora isso seja obviamente importante, mas o desacordo ele é possível também porque a gente está comprometido sempre com o ideal da integridade, né? E isso vai levar a gente a procurar pelos fundamentos do direito numa interpretação construtiva dele e não tanto em alguma concepção convencionalista ou em alguma concepção cética contra o direito, né? E essa relação entre esse comprometimento de cada um, de cada membro da comunidade e da comunidade como um todo, com a integridade e com essa atitude protestante em relação à interpretação, e o fato de que vai haver divergência entre cada uma interpretação é algo que, para mim, só começou a ficar mais claro nesse ponto, assim. Vamos dizer, o fato do desacordo não é um impeditivo e é quase que uma consequência natural desse nosso comprometimento, né? E um outro ponto que eu ainda tinha anotado nessa parte, antes da gente seguir, sobre, vamos dizer, esse entrelaçamento entre as considerações de
de adequação e as considerações de justificação, quando... Porque isso eu acho que é uma ressalva importante, porque nessa parte... desculpa, na parte anterior, quando ele começa a falar sobre... Quando ele dá o exemplo dele das emocionais, ele dá uma certa impressão de uma certa setorização, né, dos tipos de raciocínio, pelo menos na minha leitura, assim, de que primeiro o juiz Hércules, ele está olhando principalmente para questões de adequação, quais são as interpretações que efetivamente se adequam à, vamos dizer, à amostra de casos deles, e depois, quando só sobram as interpretações 5 e 6, se não me engano, é aí que ele começa a fazer juízos de moralidade política mais robustos, né? Uhum. E eu não sei até que ponto isso é um problema, mas eu acho que ele sai desse problema quando ele realmente ressalta de que, vamos dizer, que, primeiro, algo que ele já tinha falado antes, né, mas que esses juízos, eles não têm uma divisão estrita deles, é mais uma divisão que ajuda a fazer sentido desse tipo de interpretação para a gente, mas principalmente quando ele, para mim, ele ressalta nessa parte que considerações de adequação, eles ainda vão estar presentes, mesmo quando a gente passa a fazer esses juízos políticos mais robustos, porque, vamos dizer, esses juízos de adequação, eles ainda vão exercer um papel. Qual que é a justificativa que ele dá? Peraí, só para não falar besteira. Ele deixa isso bem claro. Eu tô lá na página 256, aliás. Uhum. Aqui, ele fala que qualquer infelicidade de adequação conta contra essa interpretação. E, principalmente, eu acho que o argumento principal que ele dá em razão dessa visão dele é que qualquer interpretação, por mais atrativa politicamente que ela seja à primeira vista, se ela insiste em uma interpretação daquela comunidade a qual não se adequa efetivamente a essa comunidade, tá sugerindo uma visão da comunidade que desonra os próprios princípios, o que seria, ao fim e ao cabo, solapar a própria ideia de integridade e de comprometimento com esses ideais, né? Então, é nesse sentido que os próprios juízos de adequação, eles não são juízos meramente formais ou mecânicos, né? Eles são juízos sobre um comprometimento quando a gente está falando do direito como integridade, claro. É um comprometimento com a ideia de integridade mesmo, e com a ideia de comprometimento com os nossos valores políticos. Ele Mas, menciona na página 257, inclusive, né, que essa ideia de aspectos de dimensão de fit and justification, ele fala que são todos repousam na ideia de julgamentos políticos do próprio juiz. E depois ele fala que eles são ambos não mecânicos, e sim políticos, né, os dois. Então, enfim, eles expressam um comprometimento com a integridade. Ele fala isso várias vezes. Eu acho que o Dworkin até não desclassifica que possa existir juízes que não estejam comprometidos com o direito como integridade, né? Tipo, e que não se importem com a própria comunidade, ou sei lá. Mas isso não quer dizer que a teoria dele não explica, pelo menos, a maioria dos juízes, né? Eu acho. Porque, com certeza, a gente consegue encontrar provas o suficiente de que, quando os juízes estão decidindo os casos, eles realmente estão tentando decidir da melhor maneira. A gente nunca vê alguém, pelo menos nos votos das pessoas, se é que elas estão sendo sinceras, é outra questão. As pessoas estão sempre tentando encontrar a melhor resposta para um caso específico, né? Ela não começa já dando, então, aqui eu acho que não tem que fazer nada. Ele ainda vai estar aplicando, mesmo que a gente discorde, e a ideia é essa, né? A gente vai discordar das respostas e às vezes um pouco do caminho que o juiz pegou para chegar lá. Mas a ideia é que todos estamos comprometidos com o ideal de integridade. Se eu consigo dizer, não, tu está partindo de um pressuposto equivocado, eu ainda estou argumentando dentro do direito como integridade porque eu estou justamente querendo explicar, não. Visto sob uma perspectiva quais são os direitos e obrigações que decorrem de decisões passadas das pessoas dessa comunidade,
essa interpretação que tu fez é inferior à interpretação que eu estou propondo agora. Então, eu acho que essa é a grande ideia da, da abordagem do direito como integridade, não como um guia de respostas. E depois a gente pode, mais tarde, quando terminar esse capítulo, voltar naquela questão da tese da única resposta correta, que eu acho que é uma das coisas que mais se trabalha, pelo menos no Duoc, aqui no Brasil, para tentar entender essa ideia. Eu lembro que o Manuel já propôs também uma vez que a gente conversou, meio que uma conversa sobre isso, e eu acho que a gente pode fazer isso no futuro, logo que a gente terminar esse capítulo. Justamente para entender, tá, mas como propor uma única resposta correta, se a abordagem se a questão é sobre abordagem e questões e não sobre a resposta. Mas a gente vai daí tentar entender o que o Dworkin quis dizer com a tese da única resposta correta, que a gente vê depois. Vamos ver. Ah, sim, tá. Só para terminar essa parte, que pro juiz a ideia o juiz que adota o direito como integridade, ele vai sempre ver e julgar conforme ele entende que é a direção certa com uma questão de princípio, princípio de moralidade política. Não simplesmente porque ele vai apelar para o momento. Então, mesmo que a gente pode discordar e dizer, não, mas o juiz mudou de interpretação agora porque agora ele entende que, que é melhor, porque se fosse em outro momento ele entenderia de outra maneira. Mas o juiz ainda está tentando, para ele, ou pelo menos pelo que a gente vê dos argumentos dos juízes, ele ainda está dizendo que é porque isso parece correto, uma perspectiva de princípio. Mas, enfim. Aí a gente tem objeções. Acho que a gente pode fazer as objeções, não sei. O que vocês acham? Se tem mais alguma. Eu tô vendo aqui o que eu anotei. Tá, vamos lá. Vamos para as objeções. Só um último pontinho, bem pequeno, mas lá na página 257 ainda, o que eu acho importante ressaltar também, não é nada novo, né? Nada nessa sessão é É nova, nessa não, parte. mas ressaltar que essa ideia a ideia de, qual que seria uma boa tradução? Essa ideia de constraints, de pontos de limitação, ou constrição na interpretação de, de um intérprete do direito de maneira geral, ou de um juiz particular, no Dworkin, no direito como integridade, principalmente, ela vai estar menos relacionada com a ideia de, vamos dizer, de limites que a gente encontra em fatos brutos, né? Embora fatos brutos, obviamente, sejam, vamos dizer, constrições óbvias em qualquer tipo de interpretação. Eu não posso, vamos dizer, fazer uma interpretação que ignora fatos brutos empiricamente comprováveis, mas eles não são o único tipo de constrições e nem as principais que a gente vai levar em conta no direito como integridade. O que o Dworkin tem aqui em mente é muito mais o tipo, eu diria uma espécie de sistema de crenças do intérprete que meio que fazem esse cheque umas com as outras. Elas fornecem freios e contrapesos à própria interpretação dele. Isso é algo que ele ressalta bastante na sessão passada, e para quem, sei lá, eventualmente estiver confuso com essa ideia, eu recomendo voltar para cá. Mas é a ideia de que as nossas próprias crenças, elas oferecem limitações interpretativas a outras crenças que a gente possa vir a ter, né? E ele até levanta aquela objeção interessante que se esse tipo de limite, a interpretação pode ser considerado genuinamente um limite, ou se é só um tipo de ilusão psicológica que a gente tem quando a gente interpreta, mas ele deixa essa objeção em aberto, porque o ônus da prova está em quem levanta essa objeção, em fornecer qualquer tipo de evidência empírica, né? Mas, enfim, eu acho interessante ter isso em mente, essa ideia de freios e contrapesos no nosso próprio sistema de pensamento, né? E de crenças. A primeira, então, objeção é a mais óbvia de todas, né? Aquela Hercules Explain Politics.
porque é aquela objeção que eu acho que é a mais fácil de qualquer um de nós fazer, inclusive, é de que quando o Hércules está decidindo, pelo menos por aquele exemplo que o Dworkin fez, ele vai chegar a determinada conclusão, porque ele se baseou na própria opinião dele sobre qual princípio é melhor. Então, óbvio que a gente vai desenvolver essa crítica, o Dworkin faz isso, por exemplo, ele faz uma questão mais geral, de que a primeira crítica é que o Hércules estaria então ignorando o que o direito realmente requer e substituindo suas próprias visões sobre o que o direito deveria ser. Então, a primeira crítica, de uma maneira um pouco mais trabalhada, digamos assim, lá na página 259, tá? Ele diz que, então, o crítico pode querer dizer que o Hércules está errado em tentar justificar a interpretação dele apelando para a justiça ou equidade, porque, na verdade, é fairness, imparcialidade, porque esse tipo de interpretação que ele está fazendo não sobrevive nem a um teste de adequação. Né? E daí, novamente, a gente passa aquela ideia de, parece que o Durkheim está isolando as duas etapas, mas é que essa é a mais simples, eu acho, né, de adequação. Então, isso é basicamente o que um crítico poderia dizer. Olha só, ele está substituindo, ele está dizendo que ele interpretou alguma coisa, mas, na verdade, a interpretação que ele está fazendo, baseada, entre aspas, em justiça e imparcialidade, só diz respeito ao que ele pensa, e não diz respeito à prática jurídica na qual ele está, não consegue obedecer critérios mínimos de adequação. Então, na verdade, tem o Dworkin faz uma resposta já para essa, e depois ele desenvolve um pouquinho melhor essa crítica, mas a resposta que ele oferece nesse momento é que, tá, pode ser que ele poderia ter ido mais longe na abordagem que ele fez daquela pesquisa de casos mais anteriores e etc., ele poderia expandir a abrangência de estudo dele. Mas o Dworkin diz que é pouco plausível que o próprio teste de adequação vai sempre permitir apenas uma interpretação. Então, a verdade é que ele não tem como ignorar as próprias opiniões de justiça e de imparcialidade. Pode ser que o que o Hércules esteja fazendo, e é uma acusação mais plausível, segundo o Dworkin, é que ele pode estar aplicando de uma maneira equivocada os próprios métodos naquele caso particular. Ele pode estar ignorando uma, um nível muito grande de casos que decidiram contra o que ele está decidindo agora. Ele pode ter entendido de maneira completamente equivocada que uma decisão muito importante significou. Ele pode ter ignorado, né, uma parte muito relevante da jurisprudência, ou dos casos passados em geral, enfim, ou uma lei muito importante. Mas a ideia é que isso é uma objeção não ao direito da integridade, sim ao que o Hércules fez naquele caso. Ele ignorou uma coisa que o direito da integridade diz que ele não deveria ignorar, por exemplo. Então, essa é a primeira crítica e essa é a primeira resposta. Se eu não estou equivocada, vocês podem me parar e pensar, meu Deus, porque não está isso no livro. Mas, enfim. A segunda crítica é que, na verdade, o juiz ele não deveria nunca decidir conforme as próprias convicções de imparcialidade e justiça. Então, não pelo menos do jeito que o Hércules fez, porque ele claramente fez uma escolha. Então, e daí, o que o Hércules responderia, está ainda na página 259, lá no final. O crítico vai dizer, na verdade, esse tipo de questão pode ser resolvida de um ponto de vista moralmente neutro, ou politicamente neutro, não precisava decidir com base em princípio de moralidade política, etc, etc. E daí o Hércules responderia que o crítico que fala isso, ele precisaria de uma razão de moralidade política, uma razão política, para dizer que essa interpretação do Hércules estaria equivocada. Então, na verdade, não é uma, uma objeção segundo a qual não deveriam ser aplicados nenhum tipo de juízo de moralidade política, muito menos das convicções do próprio juiz, mas sim que ele discorda, o crítico discorda do Hércules quanto a quais são os princípios de moralidade política que são relevantes naquele caso. Que
ele vai estar sempre, por Dworkin, argumentando de uma perspectiva da moralidade política, mesmo quando ele diz que não deve ser aplicado aqueles princípios de moralidade política ou uma análise de moralidade política. É como se ele partisse de uma ideia, pelo menos no meu raciocínio, tá? Não sei se está muito certo. Mas a pessoa que argumenta que não é preciso fazer juízo de moralidade política já tem uma convicção de moralidade política e é por isso que ela já está argumentando dentro da moralidade política. E não tem como sair dessa. É basicamente o que eu dou aqui. Essa é a resposta. Lá no final da página 260. Não sei se passamos essa parte, mas eu acho que sim. Se quiserem me parar, podem me parar. A gente vai para. João, pode falar? Uma coisa que eu estava pensando agora que me incomodou um pouco nessa resposta do Dworkin é não é necessariamente uma falha na argumentação dele, mas uma falta de uma resposta a talvez uma interpretação um pouco mais caridosa dessa crítica do cético. Porque a resposta dele é basicamente de que está pressupondo de que o crítico o crítico do Hércules está partindo também da ideia de que interpretar o que é o direito é interpretar uma prática interpretativa, ou seja, fazer uma interpretação construtiva e tudo aquilo que a gente já falou exaustivamente a reuniões. E ok, mas e a crítica que ele vai dizer é que, como uma interpretação construtiva do direito, ela é uma interpretação que, para, vamos dizer, que faz uso de juízo de moralidade política porque quer mostrar esse tipo de prática em sua melhor luz. Agora, e que, portanto, isso não é uma interpretação, vamos dizer, que moralmente ou moral ou politicamente neutra, diferentemente do que o crítico queria argumentar no primeiro momento. Só que a questão são instâncias diferentes de neutralidade política, me parece. O Hércules, ele está fazendo juízos de moral. Claro, eu estou fazendo uma diferenciação entre instâncias de juízo de moralidade política por motivos didáticos. Se ela se sustenta em uma análise melhor, não é meu ponto agora. Mas a questão é, o Hércules, ele está essencialmente fazendo juízo de moralidade política em dois momentos. No momento em que ele assume que essa concepção de direito dele é uma concepção que mostra a prática jurídica em sua melhor luz, que é uma luz, obviamente, moral, da desejabilidade e da manutenção dessa prática como uma instituição política. E, em um segundo momento, quando ele está fazendo juízos robustos de moralidade política para argumentar o que a integridade, o que o direito, interpretado de acordo com o direito como integridade, requer naquele caso específico, por exemplo, o caso da McLaughlin. Agora, o crítico do Dworkin está fazendo. Ele só faz o juízo de moralidade política num primeiro momento, nesse primeiro momento, que é o momento de dizer qual é a interpretação mais adequada do que é a nossa prática. Mas isso é muito diferente de dizer que ele precisa. Ele pode fornecer uma justificação para isso, que vai ter que fazer uso de juízo de moralidade política. Mas isso não quer dizer que ele. Que a concepção dele do que um juiz deve fazer deixa de ser moralmente neutra quanto aos juízos que o juiz tem que fazer, que são só juízos de adequação. E eu não sei até que ponto o Dworkin lida com esse ponto. Para mim é óbvio que essa concepção que ele vai ter, a concepção do crítico sobre a prática jurídica é uma concepção controversa, isso é claro, e ela não é politicamente neutra. Mas isso não quer dizer que os juízos, desculpa, as decisões feitas por aquele juiz que adota esse tipo de postura não são moralmente neutras nesse segundo sentido. Eu não sei até que ponto isso acho que torna a objeção mais interessante, eu só não tenho. E claro, a gente pode rejeitar ela no primeiro momento, falar que essa interpretação ela é implausível, mas eu não sei, esse ponto tinha me vindo agora à mente, não tinha parado para pensar nisso antes. Eu não sei até que ponto a gente poderia talvez dar um pouco mais de caridade interpretativa para esse cético.
Eu também não sei como é que o Dworkin responderia, porque o Dworkin certamente não diria, não, mas tudo é político. Porque ele teria uma explicação muito melhor para essa objeção desse segundo sentido. Mas eu não consigo pensar nela. Então acho que, não sei, não sei. Ele tem umas outras questões também depois sobre ceticismo de novo, né? Porque a questão giraria, obviamente, em torno se essa é uma concepção plausível da prática jurídica. Porque se ela é, se a gente, vamos estipular que sim, então o cético teria, ao menos o cético crítico, teria razão, pelo menos à primeira vista, de que o Hércules está substituindo o direito por juízos políticos, o que seria solapar as bases do direito de acordo com essa concepção, né? Claro, eu acho que eu não sei quem que aceitaria essa concepção de direito em um primeiro momento, mas eu acho que não é isso que a crítica tem em mente, principalmente quando ela diz que o Hércules está fazendo política e não direito. Eu tava pensando, quando a gente conversou hoje mais cedo, inclusive, sobre um ponto específico do livro que a gente vai falar agora, tu mencionou que um interlocutor, né? E esse é um grande problema de entender as críticas desse capítulo, né? É que ou a gente para e lê os interlocutores, né? Quem quer trabalhar com Dworkin vai ter que fazer isso, porque é difícil entender as críticas só pelo, tipo, de onde que ele tirou essas objeções, então, porque elas são realmente objeções, elas foram realmente feitas por algumas pessoas, né? Então, acho que fica de tarefa até pra gente conseguir reunir quais são os interlocutores desses capítulos, para poder entender a crítica. Eu não sei se assim é produtivo pra gente, é realmente uma questão, tá? Da gente terminar esse capítulo e começar a trabalhar com esse tipo de dinâmica, por exemplo, vamos pegar os artigos. A gente já fez isso, né? Stanley Fish, acho que a gente fez isso, de pegar os capítulos, qual é a crítica? Qual é a crítica de verdade? Qual é a resposta de verdade? Porque a gente já viu que em diversos pontos o Dworkin simplifica a crítica para oferecer uma resposta específica que funciona por aquela crítica simplificada. Mas não necessariamente funciona com a crítica, que às vezes são capítulos e capítulos do livro de outras pessoas. Daí por isso que eu não sei se não é muito trabalho a gente conseguir fazer isso. A gente talvez nunca vai terminar do Working. Mas enfim, eu acho que seria, honestamente, mais interessante. Só que daí a gente tem esse trabalho de parar nesse capítulo, depois que terminar ele, e olhar para essas críticas. Mas a gente pode ir conversando durante a semana, não sei, o pessoal que é mais interessado, se o pessoal quer ler este livro ou quer entender exatamente o que o Dworkin está criticando ou está respondendo. Porque não sei em que medida também vai ajudar a entender o resto do livro. Não sei. Mas enfim. Eu O acho que que já... vale para as críticas mais relevantes, eventualmente, tipo, Não, claro, tipo, a gente sim. não precisa juntar todos Uhum. os interlocutores desse capítulo. Ou principalmente as críticas onde ainda tem algum tipo de debate, né? Sei lá. Para mim, a gente ainda vai voltar nesse ponto, mas tem uma parte para mim que ele está debatendo a crítica do Waldron a ele sem falar do nome do Waldron, né? Mas a gente acho que é a próxima crítica, né? Enfim, a gente já vê. Eu não lembro se já é agora, mas foi a que a gente conversou hoje de manhã, né? Foi, sim. A da irrelevância, da objetividade e da moralidade. Ah, tá, tá. Tá, tá, mas a gente pensa nisso. A gente pensa nisso. Eu vou ter que lembrar o que é dos capítulos, eu vou ler eles e daí depois a gente dá uma organizada. Tá, vamos para a próxima, que é o Hércules é uma fraude. Então, é interessante já te falar no início dessa crítica, que está lá na página 261, que ele menciona que essa crítica que ele vai fazer agora, né, que é, é absurdo supor que tem uma única e correta interpretação de um caso específico. Ele já menciona, não é a mesma coisa que tentar, de novo, trazer a ideia do convencionalismo, como se o juiz, depois que não tem exatamente não pode aplicar de forma, entre aspas, mecânica o que já se foi aplicado, então o juiz está livre. Não é essa mesma crítica. Ele só daí ele qualifica essa crítica, diz que essa crítica insiste que não há
uma melhor interpretação quando mais de uma sobrevive àqueles testes iniciais. Daí, essa que é a crítica. Que o crítico diz, não, a hora que a gente olha para o quadro geral das interpretações que a gente tinha feito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente consegue classificar várias de uma maneira um pouco mais simples. Só que tem duas que elas vão ser, podia ser 3, podia ser 4, que elas vão ser aplicáveis naquele caso específico. E se a gente tem mais de uma que pode ser aplicável, a gente não tem uma resposta correta. Não tem uma única resposta correta. E daí ele fala que essa ideia, essa crítica, essa objeção, ela já está dentro da ideia, né, do ideal geral de direito como integridade, porque tenta proteger a integridade da corrupção por fraude. Não sei se estou traduzindo de uma maneira compreensível. Mas ele faz, então, a primeira qualificação dessa crítica, só que ele não vai desenvolver ela agora. O que ele fala na primeira elaboração é que o Hércules, esse tipo de análise do Hércules ali no final, de escolher entre duas interpretações, é fraudulenta porque sugere que pode apenas haver uma resposta sobre a questão de se a interpretação 5 ou 6 é mais justa, por exemplo, ou mais imparcial. A, ele menciona ali do ladinho que a moralidade política subjetiva não pode, então não pode haver uma única resposta correta a essa questão, mas apenas várias respostas. E daí ele fala que a gente vai ignorar essa crítica agora. É que ele fala ali. Ele vai mencionar só a segunda crítica. Que eu acho que ele vai falar dela mais tarde. Que é sobre o ceticismo na moralidade, né? Mas enfim, a gente vai ver isso depois. Eu acho que a gente só ignora. Eu até botei pra mim ignorar por enquanto. Porque a segunda é a que não diz respeito a ceticismo. Então, o Hércules é uma fraude, vê essa moralidade objetiva e, ainda se ele estiver certo que o princípio. Ah, ele fala que o princípio dessa questão específica, mesmo que ele estiver certo no princípio que ele pode decidir no caso concreto, tá? Ele é uma fraude porque ele finge que descobriu o que a lei é, mas ele apenas descobriu o que ela deveria ser. Essa que é a questão. A pessoa pode partir de uma ideia de que a moralidade é objetiva e que o princípio também ali é, entre aspas, mais ou menos incontroverso, mas ainda assim ele não está descobrindo o que o direito é e sim o que o direito deveria ser. E daí ele vai considerar só essa objeção primeiro. Peraí, deixa eu tirar uma etiqueta. Tá. E daí ele fala, nossa, eu tenho muita anotação nessa parte. Deixa eu só passar, eu vou tentar focar na... Ah, sim, tá, eu lembrei. Essa parte, pelo menos pelo que eu entendi, daí me corrijam se eu estiver equivocado, é que parece que o crítico ele tá só incomodado com a possibilidade de que o Hércules está falando como se fosse uma questão extremamente objetiva de vamos dizer assim, cadê? Hum. Ah, sim, que na verdade ele tá só discordando do Hércules em várias perspectivas e que ele tá, entre aspas, utilizando uma um vocabulário muito objetivo para uma questão que não é objetiva, como se ele deveria, sei lá, falar que na minha perspectiva o direito requer que tal coisa, para não dizer que o direito é tal coisa, porque ele estaria sendo fraudulento, porque ele na verdade estaria decidindo sobre o que o direito deveria ser. Essa parte para mim é muito confusa, na verdade, porque para mim é difícil entender mais ou menos o que ele está querendo dizer, qual é a crítica real do crítico. Né? Tipo, qual é o problema que o crítico tem? Porque depois ele menciona que eu já vou te passar a palavra, João, só para eu não perder meu raciocínio. E daí tu pode me esclarecer melhor, mas é porque no final ele fala,
na verdade, a ideia de fraude que o crítico atribui à interpretação ou à abordagem do Hércules, na verdade, seria porque ele se incomoda com a gramática utilizada pelo Hércules. E daí ele fala que isso só acontece se ele sofre do vaguilhão semântico, né? Se ele assume aquela ideia que a gente já abandonou, segundo a qual a gente só consegue decidir certas questões com base em fatos brutos de quando é correto utilizar a palavra direito ou não é. E daí, tipo, eu perco mais ou menos o que é, qual é exatamente essa objeção. E se ela está proposta de uma perspectiva, sei lá, sincera com o que o crítico faria. Porque eu realmente não a entendo. Mas enfim, João, se tu quiser ir podendo esclarecer. O que é isso? Pô? Foi esse que a gente Pois falou. é, me parece ser uma crítica, para mim, muito mais. Em primeiro lugar, eu concordo que é uma crítica meio confusa. Mas eu acho que o ponto principal é justamente esse: é uma crítica. Para mim, parece ser uma crítica que assume a integridade, a discricionariedade em sentido forte, né? No sentido de que a partir do momento que a gente tem um hard case em que a, o direito, as decisões políticas passadas se exaustam, a gente não tem realmente direito, mas o que deveria ser direito. Ah, e esse é um ponto que, realmente, se a gente até aqui concordou com o do Working, não faz sentido a gente criticar o Hércules por fazer isso. Eu acho que a resposta dele essencialmente é isso. Não faz sentido dizer que o Hércules deveria reformular as proposições jurídicas dele como um tipo de proposição do tipo, uma proposição moral do tipo, o direito deveria ser continuado. De acordo com a integridade, o direito deveria ser continuado dessa forma. Porque a formulação do que são os fundamentos do direito, de acordo com o direito como integridade, é justamente fazer esse tipo de interpretação construtiva das decisões políticas passadas a partir de juízos de moralidade política, né? Então, eu acho que, mas eu formularia pelo menos nesse sentido a coisa. É como se nem houvesse um problema pro Hércules querer apontar o que o direito deveria ser, mais ou menos. Não Ou é é um... eu acho que é uma crítica, esse crítico formulado pelo do Working, ele realmente ele não entendeu o que é o direito como integridade ou o que é dizer quais são os fundamentos do direito, de acordo com o direito como integridade. Não tem como fazer um juízo sobre quais são os fundamentos do direito e o que o direito requer sem fazer uso dessas considerações de moralidade política, né? E é isso que o crítico deixa de levar em consideração, acho. Tá, perfeito. Tem uma outra parte, né, desse argumento agora, dessa crítica, que eu honestamente também não anotei, porque eu não peguei essa, imagina outra, né? Mas tá ali embaixo, não sei se tu vai te lembrar, João, que existe um aspecto dessa objeção que é imune desses argumentos que ele fez agora, e eu não lembro qual é. Tá no final do 262, né? Uhum. Aqui. Vamos ver. Aqui, a ideia de que o direito como integridade ele age até a fronteira das considerações de adequação, mas depois que a gente está Na dimensão de tá, justificação. tá considerando diferentes concepções, aí não é mais direito como integridade, aí é política, né? Política jurídica. Vamos dizer. Sim, e daí ele responde que, na verdade, conforme o espírito da integridade que a gente localiza na fraternidade, a gente, uh, a gente não pode esquecer que ele ainda está escolhendo interpretações do ponto de vista da moralidade política como um todo, né? Política, Uhum. a moralidade política da comunidade como um ideal de princípio. Então, ele só responde que
não é irrelevante, não deixa de ser relevante para o Hércules esse tipo de perspectiva só porque ele tem mais de uma interpretação agora. Ele ainda está escolhendo entre ambas interpretações, ou, sei lá, três interpretações também, a partir do ponto de vista de moralidade política. E ele faz uma escolha de maneira que o direito de integridade permite e requer. Both permit and requires, lá embaixo. He makes that choice at the moment and in the way interpretable. Isso aí. Então ele fala que é equivocado dizer que ele estaria abandonando esse ideal nesse momento, justamente porque ele não tá. É mais ou menos isso. Seria meio que abandonar a tarefa no meio, né? Que o que fez ele, em primeiro lugar, formular os fundamentos do direito como sendo uma interpretação construtiva da comunidade política como um todo, interpretado como um agente moral, que toma como seus principais três valores a ideia de integridade, devido processo adjetivo, quatro valores, né? Devido processo adjetivo, imparcialidade e justiça, é esse comprometimento com a integridade, né? Com o direito como integridade. Eu acho que essa daí não é tão difícil, na verdade, de entender. Sim, eu acho que não. A minha impressão é que esse tipo de crítica, ela vem de uma preocupação genuína com o fato de que juízes de moralidade política, eles são com o fato do desacordo, que juízes de moralidade política, eles são extremamente controversos, a um ponto em que pessoas com um conjunto de crenças conservadoras, pessoas com um conjunto de crenças liberais, para falar dos Estados Unidos, vão ter decisões extremamente diferentes. Os dois podem estar comprometidos com alguma ideia de integridade e vão chegar a resultados diametralmente opostos. A gente pode pensar no Ronald Dworkin mesmo e no Adrian Vermeule, que adota alguma versão da teoria do Dworkin de direito como integridade, né? E eu não diria que esse tipo de crítica está correta por apontar para essa problemática, mas talvez ele aponte para o fato de que se a gente tem interpretações, mesmo que a gente esteja comprometido, e isso é controverso em si, mas mesmo que a gente consiga ver toda a nossa comunidade como um todo, como comprometido com essa ideia de integridade, fica complicado continuar defendendo isso quando a gente chega a resultados tão diferentes, resultados de decisões jurídicas tão diferentes de pessoas comprometidas com os mesmos ideais. Tem algo de estranho aí, né? Vamos dizer. Não que seja uma grande objeção do working, mas é uma preocupação, acho, qualquer pessoa que queira sustentar uma concepção do raciocínio jurídico que seja tão politicamente robusta, talvez, em algum sentido. A gente pode ir fechando nesse só para não dar 50. Não, mas a gente vai conseguir. Eu confio no nosso potencial de terminar esse trecho. A gente vai para a parte de que o Hércules é arrogante e de qualquer maneira é um mito. Essa parte do mito é muito podre. Mas enfim, vamos lá. A parte do arrogante é que é uma acusação segundo a qual uma objeção de que o Hércules. Peraí, deixa eu ver só reformular a frase. Assim, não tem como aceitar uma interpretação, uma ideia segundo a qual. Peraí. Cara, eu devia ter escrito essas minhas palavras, porque é tão ruim depois ficar reconstruindo frases de outras. Mas que só ler é muito ruim, né? Viu? Façam resumos, façam handouts, porque é muito melhor. Tá, essa é aquela ideia lá que ele menciona que o Hércules ele não tem como provar que a interpretação que ele está fazendo é melhor, ou que a opinião dele é melhor. Então, ele não tá realmente correto sobre o que o direito é. É sobre
Não lembro, eu vou confundir essa com outra crítica. Peraí, pessoal, deixa eu ver. Essa não é a mesma que ela sobre a incoerência, né? Sobre incoerência. É sobre falta de. Não é incoerência, é sobre a impossibilidade de, de ver a prática jurídica como um todo coerente. Essa não é a mesma, né? Eu acho que sim. É a que começa lá no início da 264, né? Uhum. Ah, então é essa aí mesmo. Uhum. Essa Tá. é a ideia de que ele é um arrogante e de qualquer forma um mito. E a outra é a de que ele é um mito é aquela de que não tem um juiz real igual Hércules no mundo real. Blá, Essa, blá. na verdade, eu acho que é a mais fácil de começar, né? Por isso que eu tô Sim, por essa. pode ser, sim, eu também acho. Que, na verdade, o objetivo do Working com o Hércules é simplesmente mostrar essa estrutura escondida dos Sim, julgamentos, de como os juízes decidem, né? Ou de como pelo menos um juiz Hércules decidiria. E é óbvio que ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais. Tipo, é como se esse Hércules ele tivesse a carreira só para decidir uma questão jurídica específica. Então é sim. óbvio que é irreal e que é ideal. Mas ele mostra, e essa que é a ideia, o juiz Hércules, é um exercício de enxergar a interpretação jurídica, né? Talvez com o que ela tem de melhor. De fato, os juízes eles têm concepções de direito, eles partem de uma concepção de direito e eles desenvolvem essa concepção de direito deles justamente quando eles estão dialogando entre, por exemplo, questões interpretativas, né? Eles constroem uma teoria do direito para eles e isso não é tão visível às vezes nos votos deles. Mas, se, por exemplo, e tem gente que faz isso, né, que tenta reconstruir essas convicções dos juízes em decisões, tipo, juízes importantes, né, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que é tentar interpretar de uma maneira um pouco mais coerente de que maneira esse juiz decide, qual é a concepção de direito dele. E, enfim, essa que é a ideia. Eles desenvolvem uma teoria, entre aspas, do que eles entendem ser o direito, até as questões de moralidade política, que a gente vê muito claramente no Hércules e que às vezes é imperceptível nos juízes que a gente vê, mas que eles realmente possuem essas mesmas características do Hércules, eles só estão limitados até por uma questão de tempo e disposição para poder julgar um caso por tanto tempo, né? Então essa aqui é a ideia de que uma ressalva, né? Ele não tem também uma visão transcendental das coisas que são opacas aos juízes normais, digamos assim, aos juízes reais. Na verdade, ele trabalha com o mesmo material, né, material que é a prática jurídica, a moralidade jurídica da comunidade. Ele tem essa mesma, ele trabalha com as mesmas coisas, ele só tem uma abrangência maior porque ele tem mais tempo. Então essa aqui é a noção que ele vai dar foco aqui. E daí tem outra objeção que continua, é a mesma, né, mas que continua, é que, mas isso aí, isso funciona para casos difíceis, é relevante para casos fáceis. E ele disse, mas na verdade casos fáceis são só casos especiais, né? Casos difíceis, ou algo assim, ele fala. E que, na verdade, o Hércules estaria feliz em conceder que casos fáceis são, por direito à integridade, apenas casos especiais, né? Casos especiais de casos difíceis. E, na verdade, essa crítica do crítico, essa reclamação do crítico, é uma que o próprio Hércules ia conceder, né? Que a gente não precisa fazer questões quando a gente já sabe a resposta. Basicamente isso. E daí a gente volta, então, agora para aquela mais chata, que é a do arrogante. Se Quer vocês fazer puderem essa? só me dar um minutinho, eu vou. Tem gente tocando campainha, mas já volto aqui também. Tranquilo, eu espero um pouco que eu vou dar uma lida aqui também. Peraí, gente, já volto.
Voltamos? Voltamos. Tá, vamos lá. Eu lembrei agora dessa parte, porque foi justamente a que eu te mandei foto, né? Tá. Essa parte é aquela crítica que, independentemente de haverem respostas certas a questões interpretativas, nas quais o julgamento da árbitro depende, é injusto falar que a resposta de um juiz, né, ou de uma maioria de juízes, sei lá, um tribunal, vai ser aceita como final, porque ele não tem uma maneira de provar contra quem discorda dele que a opinião dele é melhor. É isso. Só que aí a resposta do Dworkin, ela é interessante, tá? Eu acho interessante. O que eu mandei pro João, já falo para vocês, né? Não por parte. E dele menciona que, tá, tudo bem. Vamos lá, voltar na crítica. A gente tem, então, vamos ignorar o fato de existir, de, da possibilidade de existência ou não de respostas certas a questões interpretativas do direito. De qualquer maneira, não tem como aceitar que a decisão desse juiz tem que ser uma decisão final, porque ele não tem uma maneira de provar. Decisão final no sentido de que isso é direito no caso concreto, né? Não tem como provar contra quem discorda dele que a opinião dele é melhor. Só que o Durkheim fala, justamente. A gente tem. Quer falar, Ju? Só um adendo antes da gente entrar nesse ponto. Eu acho que tem também um elemento de comprometimento, vamos dizer, de respeito a alguma ideia de maioria ou alguma ideia de fairness aqui que está exercendo um papel grande. Porque não é nem só, eu acho que a crítica não é nem tanto assim, a de que esses juízes de moralidade política são indemonstráveis e que, portanto, a gente tem que suspender a nossa visão sobre o status moral desse tipo, status desses juízes morais e, portanto, a gente tem que ser cético também quanto ao uso desse tipo, mas de que é injusto, eu acho que é essa palavra que ele usa aqui. Uhum. É injusto que a decisão final sobre esse tipo de coisa recaia sobre esse tipo de juízo cuja justificação é indemonstrável, né? Em último grau, né? E que, portanto, a gente deveria, e eu acho que aí a parte implícita aí que a gente deveria apostar, portanto, em alguma outra coisa com um grau maior de demonstrabilidade, né? Daí quando ele menciona na resposta dele, é que a gente tem que voltar no caso mais geral para a gente adotar o direito com integridade. Por que a gente deveria adotar o direito com integridade? Porque a gente quer que nossas autoridades nos tratem como se a gente fosse comprometido, ou pelo menos a gente está, como é que se diz, unido numa associação de princípio. E a gente quer isso por uma razão que não depende numa identidade de convicção entre essas autoridades. Eles não têm que pensar todos da mesma maneira. E daí a gente entra naquela questão da interpretação protestante também depois. Mas, enfim, as nossas razões, elas persistem, né? E elas, na verdade, persistem sobretudo quando os juízes discordam sobre qual é a melhor interpretação de uma, de um caso específico de uma comunidade política. Por quê? Porque cada juiz confirma e reforça esse caráter principiológico dessa, dessa nossa associação, em que, em que pese os desacordos, ou até mesmo por causa dos desacordos, a gente está evitando que os juízes simplesmente se voltem para as próprias opiniões. Desculpa, a gente está evitando que o juiz ele simplesmente invente novos direitos e deveres e que ele pense na própria opinião como uma questão de princípio, de princípio da comunidade política. Né? Então, ele não vai partir exatamente. Que daí é aqui que está a grande diferença do Dworkin, né? Ele entende que o juiz olhar para a própria opinião é bem diferente de o juiz criar uma legislação nova, ou criar, nesse caso, direitos e deveres que não foram previstos pelo legislador. Porque, querendo ou não, quando a gente está numa, numa interpretação de um caso difícil, a gente vai ter que trabalhar com juízos de moralidade política.
né? E também em casos fáceis, mas nos casos fáceis a gente não precisa fazer questões, né? Então a ideia aqui, segundo eu entendo, é justamente que quando o juiz ele está tentando encontrar a própria opinião sobre aquela coisa, ele ainda está lembrando, pelo menos se ele é da autoria com integridade, que a opinião dele tem que ser conforme a melhor interpretação da comunidade política na qual ele vive. Então, mesmo que não fosse o caso, ele fala, e daí que entra uma questão, ah, tá, vocês não estão convencidos por isso. Então, mesmo que não seja o caso, apresente objeção. Não é uma objeção por como integridade de forma distinta, porque ela pode ser aplicada com toda a sua força contra o pragmatismo e o convencionalismo. Eu acho isso meio tipo, tá. E daí, a ideia é ele conseguir responder. O resto das interpretações a gente já ignorou mesmo, né? A gente já superou. Mas, enfim, acho que a gente já termina essa parte. Eu acho que só tem que ficar clara essa questão de quando ele fala, né? De que o juiz, ele vai olhar para a própria opinião em vez de simplesmente criar uma nova legislação. Porque em alguns autores isso vai parecer bem controvertido. O que eu acho interessante, que explica um pouco esse ponto, é justamente, nada a ver, tá? Mas justamente aquele livro do Fábio Chicaira com o Noel, que eles mencionam o seguinte sobre a diferença, por exemplo, como a gente qualifica a ideia de um juiz ativista. Eu não, tá bem no começo do livro, mas eles dão um exemplo que eu acho que me esclareceu muito, que é quando a gente pode dizer que um juiz é ativista, ou pelo menos segundo o que eles querem utilizar no livro deles para fins de, olha só, é assim que a gente vai utilizar ativismo judicial desse livro. Aí ele menciona o caso do Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, quando ele foi decidir um caso. Marco Aurélio, ele disse que ele primeiro olha para os princípios dele de moralidade, de justiça, etc., para depois buscar fundamento no direito. E daí esses professores, né, os autores, o Noel e o Shekai, eles mencionam o seguinte: o Marco Aurélio somente será um ativista se ele simplesmente olhar, tá, começa pelos princípios de moralidade política dele, e quando ele olhar para o direito, ele ignorar o que o direito requer. Aí ele vai ser um ativista. Se ele começa enxergando o princípio de moralidade política, o que ele acha que é certo naquela determinada situação, e quando ele enxerga o direito e vê, não, mas ele está contrastando com o que eu entendo ser correto. Então eu vou abandonar os meus princípios de moralidade política, os meus, porque visivelmente os princípios da comunidade não são exatamente os mesmos que os meus neste caso. Então, eu abandono os meus juízos de moralidade política e adoto os princípios de moralidade política que o direito, a prática jurídica dessa comunidade adotou. Isso não é um juízo ativista, pelo menos segundo a sua concepção. Que eu acho muito interessante, que eu acho que faz muito mais jus de como definir essa ideia de ativismo. Né? Então, eles mais ou menos aprendem essa distinção. Eu devo ter em algum lugar essa passagem, e eu posso mandar no grupo se alguém pedir. Tô jogando aqui já pra gente. É muito boa mesmo essa passagem dele. Ela é bem fácil de achar, né? Porque ela tá Uhum. bem no começo. Tá numa hora, não sei, tem um pedaço na outra, não, mas enfim, acho que tu sabe onde é que tá, tu já leu esse livro também. Mas Sim, enfim. é lá na página Mas 43 e 44. ela é bem no começo, porque eu acho ela muito boa para entender essa distinção de criar direitos e de aplicar uma opinião, entre aspas, jurídica fundamentada. E isso é bem interessante, eu acho que ajuda a entender essa distinção que o Dworkin faz. Me ajudou, porque eu não entendia ela até ler aquela passagem, que ela é muito clara para mim, do Shekhara e do Noel. Então, recomendo a leitura. O João vai colocar isso. Provavelmente, se ele não colocar, eu coloco. Acho que daí ficou mais claro nessa parte. Não sei se não. Mas, enfim, a gente vai para essa. Uhum. Acho que a gente vai para a próxima. Agora, então. Vamos lá para a próxima sessão. Ah, ceticismo no direito, né? Ah, tá. Essa primeira é que é uma objeção meio fraca do, primeiro ele repete do ceticismo externo. O ceticismo, o cético externo, ele só vai discordar de algo que, na verdade, o direito de comunidade não adota, né? Que é essa ideia de que a gente pode descobrir verdades morais na,
no universo, assim, a gente olha para os... Como é que ele fala? Tem uma hora que... Não é nesse livro. Ele fala é ele que fala dos Os Morons, Morons, né? que não é isso, né, que ele está querendo dizer. Não tem uma questão... A objetividade da moralidade não repousa nessa ideia de que a gente olha para o mundo e os fatos morais estão lá nos esperando. Então, na verdade, esse cético externo é meio podre, porque o Hércules, então, ele vai, para se livrar de qualquer objeção do cético externo, ele só vai parar de usar essa ideia de palavras que são irrelevantes, na verdade, que é as palavras objetivamente ou realmente, né, porque é simplesmente um argumento que, pelo menos para o Dworkin, é um argumento, uma retórica meio gramatical, vazia, porque ela não revela muito bem o que o jeito como integridade realmente está. É uma objeção que não ataca o jeito como integridade. Pronto, é isso. E daí a gente vai para o ceticismo interno, que é o ponto desse trecho. A primeira crítica do ceticismo interno é que, na verdade, a gente não tem como. É bem parecido com uma outra, mas é mais desenvolvida, né? Que a gente não tem como determinar que interpretação superior à outra dentro da moralidade política. Porque elas podem ser. Na verdade, eu grifei a parte errada, mas enfim. Mas elas podem ser moralmente erradas ou irrelevantes de uma forma fundamental, então às vezes não tem que decidir em uma questão de moralidade política, elas não podem ser decididas com um critério de superioridade uma sobre a outra. E daí ele fala que esse cético ele pode rejeitar uma ideia que favorece um, favorece a outra. Nesse caso aqui ele vai rejeitar uma específica. Só que daí o Dworkin fala, esse tipo de objeção não vai atacar muito esse ceticismo de interpretação, porque... Ai, peraí que meu gato. Eles ainda vão estar, ele faz um argumento segundo o qual esse cético ainda vai estar apontando a favor de uma interpretação. E eu acho que eu comi a crítica. Eu não descrevi ela. Vamos voltar, porque eu não lembro como é que é. Vamos ver. Mas é que ele menciona a título de exemplo, né? Ele pode, por exemplo, argumentar que a interpretação 5 e 6 passam esse teste de adequação, mas ele pode negar que qualquer das duas é superior à outra em questão de moralidade política, porque ambas são moralmente equivocadas ou irrelevantes de uma maneira fundamental. Se o seu argumento parece implausível, porque pode ser que ele rejeite a própria ideia de responsabilidade por negligência, ele pode achar que ninguém faz algo errado, exceto de forma má mesmo, maliciosamente. Ele fala isso não ia justificar o ceticismo sobre local skepticism, né? Sobre interpretações 5 ou 6. Mas vai favorecer a interpretação 6. Então é o que eu falei, isso aqui agora não faz mais explicado. Então eles vão estar favorecendo uma interpretação específica. Por isso que ele fala, não é uma boíssima objeção. E ainda vai estar apontando para como uma objeção pode, uma interpretação pode ser superior a outra. Não sei se eu compro muito essa, eu acho que daria para desenvolver melhor essa crítica. Mas eu acho que ia cair na outra crítica, então talvez por isso que não vale a pena desenvolver melhor. Tá, mas enfim, aqui. Essa, João, é da contradição. A prática é extremamente, segunda crítica, que a prática é tão profundamente contraditória que é impossível encontrar uma interpretação coerente. Então é isso aí. E aí ele faz toda uma explicação que, na verdade, vai ser, eu acho que talvez é uma das... Era para ser uma das mais fortes objeções à integridade, porque ele ataca diretamente a ideia de integridade. É impossível esse tipo de ideal porque a prática é incoerente em si mesmo. E daí ele fala que, é verdade que muito antes, isso é especificamente relevante para a teoria do direito, para a teoria da argumentação jurídica, para a teoria da interpretação, que é um assunto que eu fujo como o diabo foge da cruz. Então, pode ser que eu faça um mau trabalho apresentando essa parte, mas é a própria possibilidade de olhar para a prática
e entender um todo coerente no sentido de que quando a gente vai tratar de casos concretos, ou até de outros casos, pode ser, sei lá, pega a Constituição, abre e vê que tem direito à intervenção mínima e também tem direito, sei lá, de taxação ou intervenção no domínio econômico, sei lá, umas coisas assim, tipo, são contraditórias, entre aspas. E ele fala que isso é muito comum e que existem princípios independentes que eles vão se... Eu odeio essa palavra. Eles vão colidir. Odeio. Porque não é assim, né? Mas enfim. Só que ele fala que mesmo assim, essas questões que... E daí ele vai fazer alguns... Ele vai com base naquele caso que ele falou. Ele vai falar de princípios que, na verdade, se opõem mesmo. Que são princípios independentes e na verdade, uma coisa é dizer que eles são... Que eles podem competir, eu acho. Mas eu acho que ele quer dizer que é errado incompreender a lógica de princípio e considerar eles como contraditórios. É o que ele fala ali no entre aspas, página 19. Só que eu não sei se eu entendo direito essa parte, porque eu odeio esse assunto. Tá? Ele fala, não há incoerência em reconhecer ambos, pode, coloquem qualquer princípio contraditório um com o outro, entre aspas contraditório, a primeira vista contraditória. Não há nenhuma incoerência em reconhecer ambos como princípios. Do contrário, né? Qualquer visão moral seria defeituosa se a gente simplesmente ignorasse esse. Porque em alguns casos, essa ideia de princípio, no caso, mas porque em alguns casos eles vão ser conflitantes. E a coerência, então, vai requerer algum esquema de prioridade não arbitrário ou de sopesamento de acomodação entre ambos os princípios. Um esquema que reflete as fontes perspectivas de uma profundidade um pouco maior da política, da moralidade política de uma comunidade, que é o velho debate, a velha discussão da aplicação de princípios, sobre o sopesamento de princípios e blá blá blá, e bah, eu realmente, assim, ó, eu odeio esse assunto. Mas, enfim, ele menciona que não tem, não compreender a lógica de princípios, dizer que eles são contraditórios. Eles podem conflitar em casos concretos, mas eles não são contraditórios. E a coerência, em princípio, requer que a gente consiga acomodar, fazer algum grau de acomodação entre eles, que reflita esse ideal e uma profundidade maior da qualidade política da comunidade. Eu odeio essa discussão, João, por favor. Eu, eu tenho a impressão que dá para fugir até um pouco de uma discussão mais estrita sobre qualquer forma de discussão sobre colisão de princípios ou de contradição entre princípios. Mas o que eu acho que está em jogo aqui, principalmente, são duas coisas. Uma é a ideia de que a gente não pode apontar antes de interpretar uma prática, nesse caso, o direito, a gente não pode apontar a impossibilidade de atribuir uma interpretação plausível a essa prática, uma interpretação que livre de contradições antes de empreender essa prática, antes de buscar uma interpretação coerente dessa prática. O Dworkin já martelou essa ideia inúmeras vezes, mas mesmo aqui nesse caso, eu acho que ainda existe a possibilidade da posição do cético ser a opinião correta, do cético interno, do direito ser realmente tão contraditório, uma prática com princípios e normas, com decisões políticas passadas tão contraditórias entre si, que nenhum esquema de princípios seja capaz de justificar essa prática e que, portanto, a gente tem que abandonar essa prática de alguma maneira. Nenhuma interpretação consegue justificar ela em sua melhor luz, de qualquer maneira que seja, mas que a gente não pode apontar antes de tentar fazer esse tipo de interpretação abrangente dessa prática, que sei lá, por exemplo, os princípios da liberdade e da igualdade fundamentam essa prática, e que tem momentos em que a igualdade
liberdade vão parecer conflitar, que essa prática ela é irremediavelmente contraditória no seu âmago, né? É toda uma discussão que o Dworkin vai refinando ao longo da carreira dele sobre se valores conflitam ou não. Inclusive, o Mas Teoria agora tu vai. Impura tem um podcast sobre isso. Mas eu acho que é principalmente isso que está em jogo aqui. A gente não pode apontar de pronto essa impossibilidade e que o Hércules mesmo, vamos dizer, nesse procedimento, nesse tipo de argumentação dele, ele vai tentar procurar sempre alguma interpretação mais abrangente da prática, de forma a, sei lá, vamos dizer, procurar um esquema harmonioso desses princípios que fundamentam essa prática. Não, agora tu explicou muito melhor que eu, porque é verdade, não precisa bater nessa questão mesmo. Mas só do fato que de pronto, eu não vou refalar, mas eu acho que é bem pontuado que é só que de pronto a gente não tem como dizer que a prática é irremediavelmente contraditória sem já estar engajado nessa abordagem que o Durkheim está defendendo. Muito que bem, acho que a gente pode ir pro próximo. Podemos? Não lembro. Tá, vou ir pro próximo. Acho que a gente vai que, na verdade, é uma subseção ainda, né? Nessa parte, que é os estudos jurídicos críticos. O professor André Coelho estava trabalhando com isso, não estava? Ainda tá, acho que ele agora está na linha de mestrado dele, estudos jurídicos críticos. Cresceu bastante essa área aí, né? Mas enfim, eu não entendo nada sobre isso. Então, a gente tem uma crítica. Olha só, esse livro é antigo, né? A gente tem que contextualizar aqui o autor no contexto dele. Contextualizar no contexto dele é boa, né? Porque é antigo esse livro, então eu acho que essa área não era tão desenvolvida ainda e também o Durkheim não é um dos críticos mais fiéis às coisas que ele lê. Então, toma com uma colher de sal que ele vai dizer agora sobre estudos jurídicos críticos, né? Que ele coloca essas pessoas que trabalham com estudos jurídicos críticos como céticos, né? Como um tipo de ceticismo interno. É interno, né? É interno, não tem como ser externo. Tá, então, ó. Aí ele menciona que na verdade a gente ainda está naquela parte sobre os princípios que podem viver juntos no mesmo escopo geral de interpretação, mesmo que às vezes eles conflitem, que é o que a gente acabou de trabalhar. E o cético, ele pode argumentar que esses princípios são muito mais antagonistas, profundamente antagonistas, do que o Hércules, na verdade, vê. Eles são, na verdade, eles derivam de duas visões incompatíveis de tal maneira que eles não podem conviver numa mesma ordem normativa. Isso que é a crítica, assim, né? Então, na verdade, quer dizer, não é isso que é a crítica. A crítica é que é impossível ver coerência, em geral, na prática jurídica. E daí ele menciona que essa área, esses estudos críticos, partem um pouco dessa perspectiva, ou pelo menos a ambição deles a demonstrar. Parte da ambição deles a demonstrar essa incoerência. E daí ele fala que essa área, depois ele vai fazer certos, assim, entre aspas, elogios, dizer que é uma área em desenvolvimento que é profundamente relevante para o estudo do direito, mas ele menciona que eles cometem alguns equívocos. Por exemplo, eles tentam desmistificar, entre aspas, ele usou o direito para estudantes do direito, relembrando eles que o que a própria história política dos Estados Unidos tem mostrado no, no âmbito da aplicação de leis, o que significa, não, eles buscam, na verdade, mostrar que essa interpretação, todo esse estudo, na verdade, é para demonstrar que essas decisões jurídicas e esses, no contexto dos Estados Unidos, refletem ideologia, ideologia não, revelam questões profundamente ideológicas, né? E de poder, disputas de poder e políticas, que na verdade são mais ou menos, revelam muito mais, por exemplo, a ideia de como integridade ver como uma unidade política coerente. Não, que não é, entendeu? Na verdade,
É como se eles fossem céticos no sentido de, olha só. E isso acontece muito. Acho que o realismo tem um pouquinho disso, eu acho. Eu falo, não, mas olha só, pô, os juízes, na verdade, eles decidem de acordo com convicções ideológicas muito maiores, né? E não tem como olhar para a prática em geral e ver pelo menos então, uma ideologia da comunidade política, porque as decisões refletem coisas muito diferentes do que o do Working está, por exemplo, sugerindo que refletem. São disputas muito mais ideologizadas que levam a um contraste de princípios muito grande, a ponto de ser impossível dizer que a ordem normativa pode ser coerente. Pelo que eu entendi, mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou ignorando algumas coisas. Ele fala um pouquinho sobre as metodologias, assim, o que eles levam em consideração para esse tipo de coisa. E é importante, né, porque ele menciona que eles levam em consideração os linguistas, acho que linguistas franceses, e a metafísica hegeliana. Não, a gente não vai entrar nisso, tá? Mas é só que ele só está querendo dizer porque eles vão focar muito na ideia de historicismo, né, que é muito mais com relação à colheita desse material de decisões passadas, etc., e fazer uma crítica para demonstrar, olha só, esses juízes, na verdade, eles estão decidindo por condições políticas extremamente ideologizadas, não estão decidindo em função de princípio, eles nem ligam para isso, né? Eles ligam para o capital, eles ligam para isso, eles ligam para aquilo, enfim, essa que é, eu acho que é a questão. E daí, uh, enfim, ele menciona que tem ideias muito conflitantes no direito americano que impossibilita que a gente veja o direito. Ai, meu Deus. Que a gente veja o direito como, como algo passível de uma análise de coerência. Essa que é o cerne da questão. Ele fala, pode ser que tenham questões tão antagonistas a ponto de uma análise, abordagens, interpretações preocupadas com o ser humano, sei lá, de comunidade, não sei o quê. Mas, do outro lado, a gente tem, e lá nos Estados Unidos talvez isso era mais claro naquela época, a gente tem um outro lado que é extremamente egoísta. Tchau, Eduarda, até semana que vem. Enfim, é uma. São duas perspectivas que visam e se fundamentam em princípios extremamente contraditórios. É basicamente. Não vou me redundar mais nisso, porque eu acho que vocês entenderam. Mas o que o Dworkin diz que. Pode falar, João. Ai. O que eu acho que é importante manter sobre essa parte é que tem dois tipos de críticas diferentes, né, feitos pelo CLS nessa, que o Dworkin aponta que o CLS fazem ao direito como integridade. O primeiro é uma crítica muito mais genealógica ou histórica, né, de que onde o direito como integridade vê harmonia e unidade, eles veem contradição e lutas de grupos sociais diferentes por poder e representação. E a outra é a de que esse tipo de luta pelo poder de diferentes grupos sociais se espelha no nosso direito ao ponto de que a gente tem, vamos dizer, uma coxa de retalhos de interesses e valores e princípios tão contraditórios a ponto de ser impossível a gente formar uma interpretação coerente desses valores. O direito ele seria essencialmente ou melhor ainda, irremediavelmente contraditório, né? E eu não sei até que ponto a primeira, eu teria que pensar um pouco mais sobre a resposta dele à primeira crítica de que ok, eles conseguem demonstrar que, obviamente, de fato, o direito que a gente tem hoje é fruto de um conflito de interesses de diferentes grupos e que isso se espelha no nosso direito. A gente pode pensar na nossa Assembleia Constituinte como um exemplo mais óbvio e contemporâneo disso. Mas que isso se eles querem rejeitar, ou melhor ainda, querem refutar a abordagem do direito como integridade, eles têm que, a crítica que eles têm que fornecer ao direito como integridade não é uma crítica histórica, mas uma crítica interpretativa, né? Tem que ser uma resposta formulada. Qual que é o termo que ele usa para isso?
É na página 273, né? Fala 273, né? tudo No início lá. necessário para estabelecer esse tipo de posição deve ser interpretativo e não histórico. Isso. Isso é um erro metodológico que ele coloca. É exatamente, porque nenhum grau de evidência empírica é capaz por si só de rejeitar algum tipo de interpretação sem que eu possa demonstrar por meio de juízos interpretativos que essa é uma interpretação inadequada, que essa é uma interpretação pouco honrosa da prática que eu estou interpretando, né? Mas eu acho que ainda tem talvez um tipo de crítica mais interessante, que é justamente a segunda crítica dele. Não necessariamente nessa versão que ele coloca, porque aqui realmente a resposta que ele dá é não é exatamente surpreendente, mas eu acho que é uma boa resposta, de que, só para retomar o ponto, a segunda crítica é de que, porque o direito americano, a prática, ou a cultura jurídica do, do direito americano, mas também do direito brasileiro, é tão contraditória, a ponto de nenhuma, é tão contraditória, nenhuma interpretação plausível e coerente consegue ser sustentada. E a resposta dele é que tá, a gente pode realmente chegar nessa resposta se nenhuma outra resposta for possível, né? Se o Hércules não conseguir formular nenhum outro tipo de resposta, e isso ele só vai conseguir fazer, de novo, Do ponto de depois, isso do ponto de vista interpretativo, depois dele tentar ter feito isso e ter chegado à conclusão que realmente não tem um outro tipo de interpretação mais plausível. Mas eu acho que uma outra crítica feita pelo CLS que a gente poderia pensar aqui, e que parece muito com a segunda, é que a própria empreitada de procurar um tipo de interpretação do direito como um todo, como uma interpretação coerente, já é um tipo de exercício, sei lá, que procura conciliar diferentes interesses, o que é sempre uma empreitada em favor dos interesses dos grupos mais poderosos, por exemplo. Que a própria empreitada de procurar uma concepção coerente do direito é uma tentativa de legitimar ele de algo que possivelmente não deveria ser legitimado, ou de procurar fundir esses interesses, esses diferentes interesses, o que pode ser justamente o inverso do que, por exemplo, um teórico. Vamos pensar, por exemplo, na crítica marxista do direito, que está dentro dos estudos jurídicos críticos, de procurar, sei lá, fortalecer a contradição dentro do direito, por exemplo, e que, portanto, existe vamos dizer, não uma falha, o termo é outro, um defeito metodológico na própria empreitada do direito como integridade. Eu não sei até que ponto daria para oferecer uma resposta a isso, mas eu acho que é um ponto interessante a ser ressaltado, principalmente para alguém como eu que não é lá muito chegado aos estudos jurídicos críticos. Mas Tem aquela outra parte do final da 273, nas palavras do Dworkin, que é essa segunda, vamos dizer assim, crítica um pouco mais. Pode ser vista assim, do ponto de vista interpretativo, né? Que eles querem demonstrar que não é meramente que diferentes ideologias produzem diferentes partes do direito, mas que qualquer justificação competente dessas diferentes partes do direito necessariamente vão demonstrar que existem fundamentais contradições de princípio e que o Hércules vai falhar ao impor uma estrutura coerente ao direito. Bom, e daí tá, ele menciona isso daí que a gente já falou, que na verdade é bem bacana esse momento que ele fala. Esse ceticismo interno é poderoso apenas se ele começa o verbo que começa. Deve
argumentar, não é claim, não é exatamente argumentar, mas deve sustentar que olhou para olhou para uma interpretação menos cética e falhou, porque nada é mais fácil ou mais sem fundamento, pointless, na verdade, sem, sem propósito, que demonstrar que uma explicação defeituosa ou contraditória se, como é que se adequa, Se adequa, né? se adequa tanto quanto uma interpretação atrativa. Ele diz, Excelente. o cético interno deve mostrar que essa interpretação defeituosa contraditória é a única possível. É engraçado esse final. Eu acho, não sei. Depois tem o liberalismo e contradição também. Tem uma nota de rodapé de uma página inteira, eu acho, para essa parte. Uh, é importante para o Dworkin essa parte só porque ele é um grande liberal, né? Mas enfim, eu não sei o quanto a gente tem que falar dessa parte. We have much to learn from the critical exercise of people. Ah, sim, ele fala, né, sobre os discos críticos. É meio que ele dando uma sugestão assim, ah, gurizada, vai estudar isso daqui. Mas enfim. Eu acho que isso é importante realmente de uma forma bem minoritária, assim. É importante porque o Dworkin, ele mesmo vai procurar fornecer uma interpretação construtiva um tanto quanto controversa, ainda que bem não exatamente razoável, do liberalismo político, né? Principalmente essa ideia de conciliar as ideias de igualdade e liberdade como valores não contraditórios e que, enfim, que essa ideia, essa interpretação, principalmente dos estudos jurídicos críticos mais ligados à área da genealogia e da crítica histórica ao liberalismo, não diz muito sobre a possibilidade de uma interpretação construtiva mais digna do liberalismo. Essa parte é meio. Enfim, essa parte. A gente conclui nesse trecho. A gente segue lendo os próximos capítulos normal, mas eu acho que daí no final do livro, depois que a gente voltar para o Hart, a gente passa pelo debate Hart do Work Hart para finalizar o que a gente começou. E depois, quem sabe, se a gente tiver afim, a gente volta nesses debates que o Dworkin tem durante o livro com outros autores também, que acho que fica mais fácil. A gente vai tratando por artigos, acho que fica melhor, até para tirar o peso de ler o livro de novo, tipo, outros livros de novo, já. Né? A gente tá quase terminando esse livro, cara, isso vai acontecer. Faz quanto tempo que a gente tá lendo ele? Já faz mais de um ano. Faz mais de um ano que eu sei, eu olhei no lado do YouTube. Faz Meu mais de um Deus, ano. eu achei que ia fazer um ano, já passou? Fez um ano, eu acho que nesse mês passado, ali no final de Meu maio, Deus. fez um ano. Mas a gente só falta, acho que falta mais 3 capítulos, não? 8, 9, 10 e 11. É, óbvio só. Uhum. Falta Agora só. são o capítulo do Common Law, depois precedentes e Law Beyond Law, é isso? E a gente, eu acho que leu o pior, né? Os capítulos agora. Uhum. Esse é o mais pesado, depois eu acho que é tranquilo. Eu vou voltar daí e organizar o cronograma, porque esse aí eu me recusei a arrumar o cronograma, porque eu sabia que, né, a gente precisava saber o que fazer para poder arrumar o cronograma. Aí eu vou arrumar ele, daí a gente fica direitinho com as outras semanas, para vocês também apresentarem os próximos. Que eu acho que vão ser mais organizados do que eu fiz nesse último, porque eu não fiz handout, né? Ficou horrível. Mas até porque esse capítulo aí pra mim, né, foi um grande desafio. Vocês sabem disso porque acompanharam, mas enfim, Para todo mundo. acho que tá indo bem. A gente vê se faz uma avaliaçãozinha também. Pra gente e pra vocês, tá? É uma avaliação sempre autodiagnóstica, como a gente fez lá com o Hart, pra quem fez. Inclusive, se alguém quiser fazer, a gente abre ela de novo. Uhum. É bem interessantezinho, só pra gente recapitular algumas questões do que a gente leu e fez durante os debates do Duolingo. Então, o que a gente vai fazer agora, né, daqui pra frente? Terminar esse livro. Voltar no debate Hart do Duolingo, voltar, então, no pós-escrito voltar no pós-escrito do Hart, não, porque a gente não começou o pós-escrito.
né? Então, quem ainda não leu o conceito de direito vai pelo menos ter uma noção do que o livro se trata, caso não realmente não leu nada, não sabe do que se trata, que é meio impossível, né, no nosso curso. Alguma noção a gente tem do que ele fala. Se Mas a for gente. preciso, a gente pode eventualmente fazer um super recapitulado do Hart, assim, algo bem curto mesmo, mas só para contextualizar. E, enfim, vai A ser um bom gente momento para a gente também contrastar realmente as críticas do Working ao Hart, a visão do Hart, que aí já tem um abismo, e as respostas dele a isso, né? Mas, enfim, a gente vai chegar lá. E depois de Lost Empire, a gente volta para o escrito e a gente já tem uma lista de outros livros que a gente quer ler, mas a gente vai conversar com vocês. Lembrando que o prazo para submissão de resumo expandido para o nosso seminário vai ser no dia 24/7, se eu não me engano. Tá? Então, mandem o. Meu Deus do céu, cara. Desculpa. Voltando, tô distraído. Mas a gente, até o dia 24/7, sim, gato, ele tá andando por cima de toda a mesa. Mas no dia 24 a gente vai daí já começar a ler. Os que já foram enviados, a gente já vai estar meio anotado também. Porque não vai, a gente não vai ter muito inscrito, né, gente? Eu espero. A ideia é essa, não é tanto muito inscrito. É só realmente os 3 para cada dia e deu. Né? 2. Essencialmente, assim, ó, se tiver 2 para cada dia, vai ser fenomenal. Porque daí tem mais tempo para a gente conseguir conversar com cada autor. Mas eu espero que vocês apresentem alguma coisa. Eu espero que vocês apresentem alguma coisa. E a gente tá aí também. Eu sei que alguns esperam o nosso feedback. Mas eu acho que é bacana vocês construírem, pelo menos eu expandir depois, o feedback vem lá junto com o feedback das outras pessoas. Né? Porque... Sim. E nada impede, assim, também vocês que... Sei lá, eu vou falar aqui por mim, mas nada impede, se vocês ainda estão meio reticentes sobre o que vocês querem abordar e tem alguma ideia de vocês quererem, sei lá, falar com a gente antes, não tem qualquer tipo de barreira de incomunicabilidade antes de submeter o resumo lá no Forms. A gente pode, eu não me comprometo de conseguir olhar todos se todo mundo mandar, mas não vai ser o caso, obviamente. Mas é só para ter uma conversa, não é nada de qualquer tipo de orientação, nada do tipo, até porque a gente não tá à altura desse tipo de coisa. Tem gente que sabe um pouco mais do que os outros aqui. Mas é só ter, se quiser ter alguma segunda opinião antes de mandar o resumo também, pode ficar à vontade, se isso ajudar vocês a se encorajarem também um pouco mais a mandar os resumos. A gente Só com ficaria bem relação feliz. aos resumos, eu acho, a gente vai conversar, que a gente pode publicar eles no site, assim, pelo menos para ter um meio mais oficial de o que vai ter em cada dia. Né? Então, se vocês quiserem mandar o resumo e. Ah, eu ainda quero alterar, conversa. Acho que dá para editar ali no formulário. Tá. Porque daí a gente vai publicar ele só lá em agosto mesmo. Então tem que. Com relação. Assim, uma única coisa que a gente não vai fazer, que eu acho que é impossível, é dizer o que vocês deveriam pesquisar. Ah, não tenho Uhum. ideia do que eu quero fazer. Então, procurem um tempo primeiro. Depois a gente pode daí dar um sugestões, né, do Sim. que é relevante. Sim. Tem algum tema, assim, se quiserem sugestão de leitura, a gente, com prazer também a gente ajuda nisso, mas a direção do projeto é de vocês. A gente não vai poder dizer, não, a gente pesquisa em tal coisa, porque não tem como, né? É muito ruim para vocês a gente fazer isso. Mas de qualquer maneira, a gente vai estar trabalhando então nesse tipo de perspectiva. Podem conversar com a gente vai. A única publicação que vai ter é do resumo expandido no site para o pessoal que estiver interessado para participar e conversar com vocês. E assim, tem. Me perguntaram se a gente vai fazer obra. Antes a gente pensava nisso, eu acho que eventualmente a gente vai fazer. Só que não adianta, a gente não tem membros suficientes que conseguem já fazer um artigo específico para. E assim, né, gente, para obra vale menos a pena. Se a gente faz um artigo muito bom, enviem logo para uma revista muito boa, porque conta mais. Mas, futuramente, a gente quer sim fazer um livro do pessoal do grupo, mas é quando vocês já tiverem várias pesquisas, tiverem, olha, um assunto que a gente trabalhou muito no grupo, da gente submete. Eu acho muito injusto cobrar de vocês um excelente artigo para uma obra coletiva. Né? Que eu sei que é bom, mas, poxa, não vale lá muitas coisas comparando com publicação mesmo. Então, a ideia é que vocês tenham esse espaço para conversar com a gente
faça um artigo inicial que pode até ser inacabado, tá? E daí desenvolvendo ele para vocês fazerem a publicação num lugar conceituado e mais interessante para vocês. Se porventura a gente vê que tem artigos já, pelo menos artigos na versão inicial, e poxa, dá para sair uma obra, a gente já manda também, já toca essa ficha, porque a Raquel tem vários contatos, e daí a gente conseguiria fazer um livro. Mas é só realmente assim, se tiver, porque a gente não vai forçar. A gente estava nessa ideia de forçar o pessoal a fazer obra, e a gente teve alguns artigos, mas eu acho que eles podem remanejar e apresentar no seminário para enviar também uma obra mais qualificada, uma revista qualificada e depois a gente pensar em obra. Quando não for, porque se a gente tomar como se fosse, nossa, a coisa mais importante da vida de vocês é mentira, né? Uma obra coletiva não é tão realmente importante. A gente sabe como tá puxado para escrever artigo bom no tanto de coisa que a gente está fazendo esse ano. E para mim, se teve algo que esse tempo de pandemia mostrou, assim, pelo menos no aspecto acadêmico, é que dá para fazer um texto para obra coletiva em 3 semanas, assim. É, exato. O texto para obra coletiva ele é Sim, menos importante. Então, eu acho que é mais bacana a gente focar, então, vocês se focando nas sim, sim. que vocês realmente querem pesquisar. Mas vale um texto bom, realmente, né? Assim. E daí, se tiver texto suficiente, a gente já manda, já toca a ficha nessa ideia da obra coletiva também, que não, a gente não vê tanto trabalho nisso, pelo menos da perspectiva que a gente está agora. Sobre o assunto da. Tá, peraí. Fim da reunião. Tchau pra todo mundo, mas não saiam. Se alguém quiser ficar, porque eu vou só tirar. Putz, como é que eu vou tirar a gravação, né? Eu posso tirar a gravação online. Não, Mas assim, é que eu quero falar sobre aquele assunto das próximas perspectivas que a gente tem. Então, eu vou só encerrar aqui a gravação, porque são informações privilegiadas.